Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Marcos, sou advogado criminalista, nós atuamos aqui na Gebert e hoje nós vamos falar um pouco sobre investigação policial. No que consiste uma investigação? A investigação é feita para se apurar alguns elementos de informação a fim de subsidiar eventual processo. E o inquérito policial é o nome desse instrumento. O inquérito policial ele pode ser instaurado tanto pela Polícia Judiciária Estadual quanto pela Polícia Judiciária Federal. Todos os elementos de informação que são apurados dentro desse inquérito policial devem ser encaminhados para o Ministério Público, que é quem tem a exclusividade para processar alguém criminalmente. E o que é importante esclarecer sobre a questão do Ministério Público de ter essa exclusividade para processar alguém criminalmente é se é ou não dispensável o inquérito policial para tanto. Ou seja, se o Ministério Público ele precisa realmente de um inquérito policial com os elementos que foram apurados nessa investigação para subsidiar uma eventual denúncia, que é onde se instaura o processo criminal. E os tribunais superiores hoje já classificaram o entendimento de que o inquérito policial ele é prescindível para que seja instaurado um processo criminal. Ou seja, é totalmente dispensável hoje o Ministério Público ter um inquérito policial instaurado no âmbito policial para resolver processar alguém criminalmente. Então podemos dar o seguinte exemplo: se tem alguém que é preso em flagrante, ou seja, se é preso cometendo um crime e não tem nenhuma necessidade de se buscar a autoria em relação a esse crime, é possível se o Ministério Público já processar diretamente essa pessoa, tendo em vista que ocorreu um crime em flagrante. Em relação ao poder do Ministério Público processar alguém criminalmente, nós já vimos que tem a exclusividade para tanto. Agora a pergunta é, e o Ministério Público ele pode investigar? Embora exista bastante resistência por parte de alguns, principalmente da classe dos policiais, o Ministério Público tem sim competência para realizar uma investigação por sua própria iniciativa. A nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, em inúmeras oportunidades já decidiu que a Polícia Judiciária não possui o monopólio da investigação, de modo que o poder investigatório do Ministério Público estaria claramente previsto na Constituição Federal no seu artigo 129. Porém, quando a investigação é conduzida diretamente pelo Ministério Público, o instrumento não se chama inquérito policial, mas sim chama-se procedimento investigatório criminal. E o juiz, ele atua numa investigação criminal? Sim, sem dúvida. A presença do Poder Judiciário é fundamental numa investigação criminal. Como dissemos, para que alguns atos de investigação sejam praticados, é absolutamente necessária a autorização de um juiz. Por exemplo, quando o delegado de polícia ou representante do Ministério Público achar conveniente para a investigação criminal proceder a interceptações telefônicas, quebra de extratos bancários, de sigilo bancário, ou mesmo busca e apreensão de celular ou computador do investigado, esses atos necessariamente deverão ser autorizados por um juiz de direito. A decisão desse juiz também deverá ser fundamentada e estar embasada nos elementos de informação já apurados no inquérito policial ou no procedimento investigatório criminal. Para que tais medidas sejam decretadas pelo juiz, a investigação já deve estar em curso, já existindo alguns indícios de que a pessoa realmente está envolvida, ainda que indiretamente, no cometimento do crime investigado. A liberdade e a privacidade de uma pessoa são fundamentais e tuteladas na nossa Constituição. Portanto, quando o Estado vai invadir a privacidade e a liberdade de certa pessoa, esse ato deve ser fundamentado por uma decisão judicial. Como vimos, alguns atos de investigação, eles passam necessariamente por um crivo judicial, ou seja, para que se cumpra a interceptação telefônica, para que se tenha a quebra de sigilos bancários ou fiscais, para que se tenha uma busca e apreensão na residência de uma pessoa, todos esses atos de investigação, eles devem necessariamente passar por um crivo judicial. Agora, existem limites no cumprimento dos mandados. Então, se o juiz delimitou, por exemplo, a busca e apreensão especificamente do celular e do computador do investigado na sua residência, ao cumprir tal mandado, a polícia não pode vasculhar o imóvel e apreender, por exemplo, as joias de sua esposa e o dinheiro que ele guarda embaixo do colchão ou no cofre. Ainda, se ficou delimitada a busca do imóvel na residência do suspeito, a polícia não pode estender a diligência para vasculhar, por exemplo, a casa de campo ou a sede da sua empresa. Recentemente, nós vimos que um inquérito policial instalado contra o André do Rap, aquele que ficou foragido por anos e quando, enfim, foi preso, teve a prisão preventiva revogada pelo Supremo Tribunal Federal e até hoje está foragido, nós tivemos uma decisão do STJ trancando um inquérito policial, ou seja, arquivando, justamente porque a polícia excedeu os limites do cumprimento do mandado de prisão. A decisão foi motivada justamente porque houve essa extrapolação
por parte da polícia quando foi cumprir o mandado de prisão. No voto condutor, o ministro Rogério Schietti Cruz, da sexta turma do STJ, vislumbrou nulidade pelo fato de a polícia, ao prendê-lo, também vasculhar o imóvel e efetuar busca e apreensão naquele imóvel, apreendendo inclusive dinheiro e bens e documentos que não estavam abarcados pelo mandado de prisão. Sendo assim, nós temos limites a serem cumpridos, porque no direito penal, formalidade é garantida. Então, amigos e amigas, nós vimos hoje no vídeo o que consiste uma investigação policial e também os limites e como se cumprem os mandados expedidos pela Justiça no âmbito de um inquérito policial ou no procedimento investigatório criminal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou interesse ou conversar mais a respeito sobre esse tema conosco, entre em contato aqui no nosso e-mail contato@gebert, que nós estaremos à disposição para atendê-los. Um fraterno abraço.